Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como criar uma paginação simples usando o React. Esse tipo de funcionalidade é muito comum, né? Se você tem uma lista com mais de 10 itens, já começa a ficar interessante você adicionar paginação. Inclusive, foi um pedido do Jefferson, fez um comentário aí no vídeo, então vou criar um tutorial aqui para vocês, ok? O que eu fiz até agora? Eu só dei um npx create react app e apaguei o código que estava dentro do código padrão aqui que vem do React. E agora a gente vai começar a desenvolver a nossa aplicação. Eu adicionei um import aqui no useState que a gente vai utilizar nessa nossa aplicação e só, ok? Primeiro passo é ter uma lista que a gente vai precisar filtrar, certo? Então tem esse site aqui, JSON Placeholder, que tem esses exemplos disponíveis. Ele é bastante útil para a gente fazer testes, né? Então, o primeiro passo é criar um useEffect que vai fazer uma consulta nessa API e preencher o nosso estado, certo? Então, eu vou criar primeiro o nosso estado, que vai receber esses caras. Então, eu vou chamar ele de itens e vou colocar uns 7 itens aqui para fazer o preenchimento. E vou colocar ele com o estado inicial de um array vazio. Depois, eu vou fazer um useEffect com callback vazio. E aí, eu vou fazer um fetch nessa nossa API aqui. Então, vou fazer um fetch, colocar o cara aqui. Then response.json para parsear essa resposta, e aí sim fazer um ponto data, e aí vou fazer um set itens com o data. O fetch, pessoal, ele é uma funcionalidade que é assíncrona, e você não pode fazer um async no seu useEffect. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro eu vou colocar esse array vazio no final do meu useEffect, para ele ter um comportamento similar a um component did mount, né? Ele só vai executar isso aqui uma vez, somente quando a aplicação for inicializada. E aí eu vou colocar esse cara aqui dentro de uma função assíncrona. Então eu vou colocar um const aqui, fetch data, igual a async tal. Vou colocar esse cara aqui dentro. E aí eu vou colocar o const result igual a await fetch. E aí, sim, no final desse fetch data, eu vou dar um set itens com o result. E aqui, na verdade, eu vou tirar isso aqui. Deixar um return data. Na verdade, o return já está esperado aqui, então vai ficar assim. E aí, só vou chamar esse cara aqui dentro do nosso useEffect. Agora, a gente só precisa fazer uma iteração dele aqui. Então, vou fazer um itens.map item, return, vou colocar aqui uma div, e dentro dessa div eu vou colocar um span com o item.id, com o item.title e com o item.completed. E esses caras aqui eles estão dentro do objeto, então a gente tem que colocar eles dessa maneira aqui. Então tá aqui a nossa lista. E para ficar um pouco mais fácil de ver esses dados, vamos usar um estilo nesse class name aqui. Então vou aqui no meu app.css, vou colocar para a classe item que eu quero ter um width de 500 pixels, um padding de 1 em, uma margem de 1 em, um border de 1 pixel solid black, e eu vou colocar um display flex para ele espaçar os conteúdos aqui de maneira, né, para ficar todos os itens espaçados aqui dentro. Então a gente tem agora realmente uma lista, só que tá horrível para ler, né? Se a gente quiser ler até a lista 200 aqui, a gente tem que descer tudo isso. O que eu vou fazer agora? Para criar uma paginação, o usuário ele precisa decidir duas coisas, basicamente. Ele precisa decidir o número de itens que ele quer ver por página, então itens per page, set itens per page. Esse cara aqui vai ser, por padrão, 10. Então, por padrão, ele vai ver 10 itens por página. Depois ele vai poder mudar isso. E ele vai poder escolher a página que ele está vendo, né? Então, set current page. E aí ele vai poder colocar aqui, por padrão, a página que ele vai começar vendo na aplicação é a página 0. Tendo isso em mãos, a gente já consegue fazer os cálculos necessários para a gente fazer a nossa paginação. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é descobrir qual é o número de páginas que eu vou ter com uma lista desse tamanho.
Então eu vou fazer aqui const pages é igual itens.length dividido pelo itens por página. Esse número aqui, ele pode ser que quebre, né? Se tiver um número ímpar dividido por 10, pode dar, sei lá, 10.1. Então, para não ter problema de item quebrado, de número quebrado, eu vou colocar essa função aqui, math.ceil, que se tiver qualquer número quebrado, ele vai arredondar total para cima. Então, se tiver um 11.1, vai virar 12. Então, a gente vai ter 12 páginas e, portanto, na última página a gente só vai ter um item lá. E agora, para eu conseguir enxergar esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma nova div, depois a gente muda o nosso código em componentes, tá? Mas por enquanto, para ficar tudo na mesma página, fica mais fácil de explicar. Então, eu vou criar uma nova div aqui, e eu vou colocar aqui para vocês verem o Pages. Pages, então, eu tenho que ter 20 páginas para renderizar essa lista de 200 itens, com 10 itens por página. Faz todo sentido, né? Então, esse 20 aqui, na verdade, ele vai precisar ser renderizado daquela maneira, né? O 0, 1, 2, 3, 4, até o 20. Como que eu faço isso? Um array com um length igual ao pages, e desse array, a gente vai fazer uma iteração sobre ele, que daí a gente vai fazer um array que puxa desse cara, e aí vai fazer um map, né? Então a gente vai fazer aqui um map item index, e aí a partir disso a gente vai renderizar o número de itens que a gente tem na nossa página. Então eu vou colocar aqui um return, por exemplo, vamos fazer um botão para cada um desses caras. E o valor desse botão vai ser o index. Então aqui ele já renderiza para a gente todos esses itens, e depois a gente vai fazer a funcionalidade desse cara para realmente mudar o número de página aqui. Mas antes disso, vamos voltar aqui para as nossas variáveis da nossa aplicação. E agora que a gente já tem as páginas, a gente precisa da lógica que vai permitir a gente filtrar a nossa lista baseado na seleção da página, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, filtrar, conseguir fatiar o nosso array de itens, né? Para fatiar o nosso array de itens, a gente vai ter um const start index, que vai ser basicamente a nossa página atual vezes os itens por página. E a gente vai ter um end index, que vai ser o start index mais itens por página. O que isso quer dizer? Eu estou na página 0, o meu start index vai ser 0, e eu tenho um itens por página de 10. Então, meu end itens vai ser 10. Então, ele vai somar 0 com 10, vai dar 10. Eu estou na página 1, ele vai multiplicar 1 por 10. Então, o meu start index vai ser 10, vai somar mais 10 depois, e meu end index vai ser 20. É assim que a gente vai filtrar a nossa lista de itens. E aí, a gente vai criar, para fazer isso, a gente vai criar uma outra variável chamada current itens, que vai ser basicamente o nosso itens.slice para fatiar ele, e vai fatiar ele do start index até o end index. E aí, a nossa lista aqui, ao invés de renderizar a partir do itens, ela vai renderizar a partir do current itens. Então, como por padrão ele já está começando com 10 itens por página e está começando na primeira página, ele já filtra para a gente os 10 primeiros itens, a gente já está vendo aqui, e os botões aqui não tem nenhuma ação, mas agora vocês já devem estar imaginando o que a gente vai fazer com eles. Ele vai setar qual que é o nosso current page, ele que vai realmente fazer esse filtro aqui para a gente. Então eu vou colocar no nosso botão aqui, primeiro eu vou colocar para ele um valor, que vai ser igual ao index que ele está renderizando. E aí eu vou colocar para ele um onClick, um evento de onClick, que vai ser setCurrentPage. E aí esse cara aqui é um callback, na verdade, né? Eu tenho que mandar o evento para ele. E aí eu vou setar para ele aqui o e.target.value. Esse cara aqui, pessoal, ele já vai, por padrão, ele vai vir como uma string. Então eu vou colocar um number aqui na frente, porque depois essas contas aqui que a gente está fazendo para não ter nenhum problema com elas. Então, quando eu clicar no botão 2, ele vai pegar o 2, vai setar no current page aqui, e como o current page está sendo utilizado no start index, e consequentemente também no end index, ele já vai filtrar para a gente a página automaticamente. Se eu vier aqui e clicar no 1,
2, 3, aí ele já está fazendo o filtro para a gente, porque ele está fazendo essas contas aqui automaticamente. Então, a parte da paginação já está funcionando, mas eu queria mostrar para vocês mais uma outra coisa, que eu acho que é interessante colocar numa paginação como essa, que é a parte de escolher o número de itens que a gente vai ter por página, né? E também aqui, o botão está com valor 0, que é o índice, né? Não faz sentido você ter a página 0. Então a gente pode renderizar aqui o index mais 1, só para ficar certinho que a gente tem 20 páginas aqui dentro. Então vamos criar agora esse outro componente, que seria o seletor de quantos itens a gente vai ter por página. E aí a gente pode fazer um select para fazer isso. Esse select vai ter algumas options, então eu vou colocar aqui 4 options. E aqui eu vou colocar que ele tem um value igual 5, e aqui esse aqui vai ter 10, esse aqui vai ter 20, esse aqui vai ter 25. E esse cara aqui, ele vai setar pra gente os itens por página, certo? Então a gente vai colocar aqui que o value dele é o itens per page, e a gente vai colocar aqui onChange, quando alguém mudar a opção que está aqui, ele vai fazer o evento aqui, e ele vai fazer um set itens per page, usando a mesma lógica do botão. Então vai ser um number e.target.value. Então esse cara aqui, quando a gente mudar a opção nele, ele começa já com o itens per page, que é o 10, é o padrão, mas quando a gente muda para 5, ele muda o número de itens que a gente tem na nossa lista e aumenta aqui, consequentemente, o número de botões que a gente tem de páginas, né? Uma questão aqui que é importante, olha só, enquanto eu estou trocando aqui, vocês estão vendo que ele já está começando de alguma página, porque ele já está pegando o número da página que eu estava antes e está mudando o número de itens que eu tenho. Eu não gosto disso. Então eu vou fazer aqui um outro use effect que vai fazer o seguinte. Quando houver uma mudança no nosso itens por página, por isso que eu coloco isso aqui dentro do array de dependências do nosso use effect, eu quero que ele sete a página, então set page, set current page, igual a 0. Então toda vez que eu mudar o número aqui, ele vai automaticamente voltar para a página inicial ali. Então estou aqui no 141, mudei para 5, ele vai para a página 0. Então nossa lista aqui já está, o filtro está feito, mas acho que vale a pena mostrar para vocês como fazer os componentes para fazer isso aqui e talvez também dar uma estilizadinha para não ficar tão feio, né? Então eu vou pegar esse nosso componente aqui que eu vou chamar de pagination component e vou criar aqui. Então eu vou criar uma pasta nova, pagination component.jsx. Eu vou importar o React dele e aí vamos fazer aqui const pagination component igual vazio por enquanto. E no final a gente dá um export equal pagination component. O pagination component, o que ele recebe? Ele recebe basicamente a set current page. Então a gente vai pegar, recortar esse carinha aqui, colocar um return aqui na nossa função e vamos colocar ele aqui. Então aqui dentro ele vai receber o set current page e aí a gente vai importar ele aqui no nosso app aqui, ó, import pagination component from components / pagination component e a gente vai renderizar ele aqui embaixo e a gente tem que mandar para ele a set current page. Então a gente coloca set current page é o set current page. Então ele quando ele for executado, ele vai renderizar a set current page para a gente. Ah, faltou mandar para ele aqui o pages também, que ele estava esperando. Então vamos colocar aqui pages. E aqui eu vou mandar para ele o pages. Beleza. Então, só para lembrar, aqui o pages eu estou mandando para ele uma variável para esse nosso componente, né, que ele vai estar utilizando. E o setCurrentPage estou mandando para ele uma função, né? Então eu mando para ele a função e quando eu clico no botão aqui, esse cara aqui, ele é executado, ele sobe para cá e ele vem até aqui no setCurrentPage que eu tenho definido aqui e aí ele edita o estado da página do componente Py, né? Então por isso que ele funciona. E eu vou fazer a mesma coisa com o nosso select aqui, de maneira também muito simples. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de pagination selector.
Eu vou fazer basicamente a mesma coisa aqui. Então, vou colocar pagination selector. O pagination selector, ele recebe o itens por página e os set itens por página. Itens per page, set itens per page. Posso apagar tudo isso aqui de dentro. E aí aqui eu corto isso. Itens per page, set itens per page. Aí aqui só falta importar ele. Então, import pagination selector. E aqui eu renderizo ele. Pagination selector. Itens por página. Set itens por página. Então, beleza. Está funcionando. E basicamente, essa é a funcionalidade para fazer paginação com React, né? Na parte de estilização aqui, eu só colocaria, só para finalizar, né? Eu vou colocar aqui, ó, itens por página. E aqui eu vou estilizar esse botão porque ele está muito feio, né? Eu vou colocar aqui class name nele igual pagination button, né? Aqui eu vou ter que importar o nosso CSS, esse cara aqui. E aí eu vou colocar aqui que o nosso pagination button tem um background color white, border um px solid black, margin 5 pixels, para ficar melhor. Só para ficar um pouco mais claro, né? E aí a gente pode pôr aqui que o nosso pagination button over tem um background color light gray. E aí, só para terminar, a gente pode mostrar qual página está atualmente selecionada, né? Então a gente pode colocar um style no nosso botão que permite a gente fazer isso. Então eu vou colocar aqui que esse cara aqui, ele vai precisar saber. Então eu vou precisar mandar qual é o current page para ele aqui, né? Então eu vou colocar current page. Ele vai ter que receber esse cara aqui. Então pagination component current page igual current page. O style vai ser se o index desse botão que está sendo renderizado for igual current page, o background color vai ficar gray. Se não, nada acontece. Então, aí vocês ficam, aí fica para a lição de casa para vocês editar esse estilo aqui que está bem feio, eu sei. Mas basicamente agora quando a página carrega, ele já mostra que está na página 1 e conforme você vai mudando, ele vai mostrando para você qual é a página seguinte. Só colocar aqui um pointer. Então, é assim que a gente faz paginação com React. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Por favor, me avisem se tiverem alguma dúvida. E se vocês tiverem qualquer outro pedido sobre o que criar, qual novo tutorial fazer, eu vou ter muito prazer em fazer aí para vocês. E também, o código para essa aplicação está disponível na descrição do vídeo. Eu já subi no Git, tá com o código lá, vocês podem usar para copiar e se basear nos seus projetos, tá bom? Para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.